Se você sabe, reza comigo assim. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos, carnais e espirituais. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces, e bebe tu mesmo do teu próprio veneno. Levanta-se, Deus, pela intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo e de todas as milícias celestes, que sejam dispersos os seus inimigos e que fujam de sua face todos aqueles que vos odeiam. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Boa noite! Boa noite. Eu não escutei. Boa noite! Fala para quem está do seu lado, seja muito bem-vindo à nossa comunidade. Fala para quem está do outro lado, que bom que você veio. Para aqueles que ainda não me conhecem, eu me chamo Eduardo Oliveira, sou pregador e missionário da comunidade Filhos de João Batista, moro em Sete Lagoas, Minas Gerais, a 1h30 de Belo Horizonte, completo neste ano de 2024, 27 anos caminhando com Jesus. Desses 27 anos, 22 anos são dedicados ao ministério da pregação. Desses 22 anos, 11 anos é vivendo única e exclusivamente para evangelizar, para pregar o evangelho, para pregar a doutrina da igreja e para ajudar pessoas, famílias e casais. Há 12 anos atrás, eu era executivo de empresas, diretor de multinacional. Foi quando Deus pediu que eu deixasse tudo e vivesse única e exclusivamente para a evangelização. Então, há 11 anos, nós temos consumido a nossa vida para propagar o Evangelho de Jesus. Desta forma, nós temos feito uma média de 30 a 35 pregações por mês. Temos viajado o Brasil inteiro, além Brasil também, anunciando o Evangelho de Jesus. Sou casado há 21 anos com a Edna. Tenho 2 filhos, o Juan Felipe, de 17 anos de idade, e o Benjamin, de 8 anos. 2 meninos, e os 2 são bonitos como o pai. Obrigado. E é uma alegria muito grande hoje estarmos aqui. Estamos no circuito, estou aqui desde terça-feira, para juntos vivermos esta noite, o 6º dia do nosso cerco de Jericó, na qual eu creio que esta noite vai ser memorável para todos nós, porque nós veremos neste lugar, eu creio, as manifestações extraordinárias de Deus a nosso favor. Você crê nisso também, sim ou não? Sim. Não, horrível. Você crê nisso também, sim ou não? Sim. Então você pode me dar um glória a Deus maravilhoso? Amém. E uma salva de palmas para Jesus. Não, se é para Ele, pode ser melhor, é para Ele. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Evangelho de São João, capítulo 4, versículo 5. Evangelho de São João, capítulo 4, versículo de 5 a 24. Evangelho de São João, capítulo 4, versículo 5. Se tiver alguém sem Bíblia perto de você, pergunta para essa pessoa: cadê a sua Bíblia, meu irmão? Ficou em casa, na estante, aberta no Salmo 90 para expulsar capeta, mas a página está até amarela que você nunca nem virou, aleluia! Evangelho de São João, capítulo 4, versículo 5. Quem está com a Bíblia e achou, dá um glória a Deus. Quem está com a Bíblia, mas não achou, porque tem gente tomando um couro da Bíblia, que eu estou vendo aqui de cima. Quem está com a Bíblia, mas não achou, fala misericórdia. E quem está sem Bíblia fala socorro. Pega essas almas, Nossa Senhora. Pega ele, Nossa Senhora, pega ele. Então me ouve. Evangelho de São João, capítulo 4, versículo 5. Diz assim: Jesus chegou a uma aldeia da Samaria, chamada Sicar, perto do terreno que Jacó dera a seu filho José. Aí estava o poço de Jacó. Jesus,
Cansado da viagem, sentou-se tranquilamente junto ao poço. Era meio-dia. Chegou então uma mulher da Samaria para tirar água. Jesus então lhe disse: dai-me de beber. A samaritana então lhe respondeu: como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Jesus então lhe respondeu: se conhecesses o dom de Deus e quem quer que te pede, dai-me de beber, tu mesmo pedirias a ele, e ele te daria uma água viva, a qual jamais voltaria a ter sede. A mulher então lhe disse: Senhor, não tens balde, e o poço é profundo. De onde tiras água viva? Acaso és maior que nosso pai Jacó, que nos deixou o poço, do qual bebiam ele, seus filhos e seus rebanhos? Jesus lhe respondeu: aquele que beber esta água voltará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe darei, jamais terá sede, pois a água que lhe darei transformará dentro dele em um manancial, que brota dando vida eterna. A mulher disse: Senhor, dai-me então desta água, para que eu não tenha sede, e não tenha mais que vir aqui para tirá-la. Disse-lhe então Jesus: vai chamar teu marido, e volta aqui. A mulher lhe respondeu: não tenho marido. Então Jesus olhou para ela e disse: tens razão em dizer que não tens marido, pois tiveste 5 homens, e também o de agora, também não é teu marido. Nisto dissestes a verdade. Então a mulher lhe disse: Senhor, vejo que és um profeta. Nossos pais prestavam culto neste monte, vós, ao contrário, dizeis que é em Jerusalém que se deve prestar culto. Jesus então lhe disse: mulher, creia em mim, chegará a hora que nem neste monte, nem em Jerusalém se prestará culto ao Pai. Vós prestais culto ao que desconheceis, mas nós damos culto ao que conhecemos, pois a salvação procede dos judeus. Mas chegará a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, e são estes adoradores que o Pai procura. Palavra da salvação. Aplauda a palavra de Deus. Meus irmãos, para nós entendermos o que está acontecendo aqui, nós vamos precisar fazer uma trajetória. Esta história, na verdade, que nós acabamos de ler, deste encontro com Jesus, com esta mulher samaritana, na ponte, na beira da borda do poço de Jacó, na cidade de Sicar, ela começa aproximadamente 1500 anos antes. Essa história vai se originar com quem? Com os nossos primeiros pais. Vai gerar lá em Abraão. Abraão vai ser narrado em Gênesis 6. Antes de Abraão não existia fé sobre a terra. Deus então levanta Abraão e diz para Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu estou te indicando. Contigo eu faço aliança, e a tua descendência será tão numerosa, muito maior do que as estrelas do céu, muito maior do que as areias do mar. E eu te darei um filho. Jacó então agora vai gerar um Isaque. Isaque é o filho da promessa. Isaque agora vai gerar filhos, Jacó e Esaú. Jacó rouba a bênção da primogenitude de seu irmão Esaú. Esaú é o filho mais velho de Jacó, e pela lei judaica, o pai deveria passar a bênção da primogenitude para o filho mais velho, no caso Esaú. Mas Jacó, juntamente com a sua mãe, tramam um plano, e Jacó rouba a bênção de Esaú. Quando Esaú descobre, a Bíblia vai narrar que Esaú quer matar o irmão. Jacó então agora sai da casa de seu pai Jacó, foge para uma outra região do deserto e vai habitar numa cidade chamada Sicar. Na cidade de Sicar, Jacó chega e compra um terreno. Repita comigo: Jacó. Horrível, repita comigo: Jacó. Repita agora comigo o nome da cidade: Sicar. Qual que é o nome da cidade?
Quem é que foi morar em Sicar? Jacó. Agora Jacó vai se estabelecer na cidade de Jacó. E então é na cidade de Sicar que vai acontecer aquele episódio de Jacó lutando no vale de Jaboque com o anjo. O anjo aparece, Jacó vai lutar com o anjo dizendo, me abençoa, e o anjo diz, eu não vou te abençoar, eu vou embora. E a Bíblia diz que Jacó grudou na coxa do anjo, e o anjo falou, me vou embora, e Jacó falou, não vai, e o anjo, eu vou, e Jacó não vai, e o anjo, eu vou, Jacó não vai, anjo, eu vou, Jacó não vai, não vou. Nessa história, a Bíblia vai dizer que o anjo feriu a coxa de Jacó com a espada. E Jacó, mesmo com a coxa machucada, Jacó grudou na coxa do anjo e falou, você não vai embora, porque eu não vou sair daqui, enquanto o Senhor não me abençoar. Pode aplaudir. Fala para quem está do seu lado, você não pode sair daqui, sem a tua bênção hoje. Não, horrível. Fala para quem está do seu lado, você não vai sair daqui hoje sem a tua bênção. E a história então vai narrar que o dia amanhece, o anjo vai embora, Deus aparece e fala para Jacó, parabéns menino, você é valente. Não, você não entendeu, vou repetir. Jacó lutou a noite inteira com o anjo, diga aleluia. Jacó falou, eu não te largo enquanto Deus não me abençoar, diga glória a Deus. O dia amanhece, o anjo vai embora, Deus aparece e fala, ê Jacó, menino valente, guerreiro. Pode aplaudir. E a Bíblia então vai narrar que Deus diz, já que você lutou com o anjo, e você não abriu mão da tua bênção, eu te abençoo, e contigo eu faço uma aliança, agora não chamarás mais Jacó, mas agora chamarás Israel, e a partir de ti, eu refaço a aliança que eu fiz com Abraão, e a partir de você serás abençoado, você e toda a tua descendência. Pode aplaudir. E agora Jacó mora em Sicar. Jacó agora vai gerar 12 filhos. Zabulon, Neftali, Ruben, Benjamim, José, Judá, Levi, Simeão, Assera, Sacar, Gade e Dan. São os 12 filhos de Jacó, que depois, mais tarde, vão virar as 12 tribos de Israel, que depois, tempo mais tarde, vão virar 2,5 milhões de pessoas escravizadas no Egito pelo faraó. Nesse caso agora vai levantar Moisés. Moisés liberta o povo atravessa o Mar Vermelho, e a história então chega, o povo entra em Canaã. Quem me ouve, diga amém. 1500 anos passam, agora Jesus está na terra. Jesus vai fazer alguns milagres, vai caminhar. Jesus está em Jerusalém, ele precisa ir para Galileia. Jesus tem 2 caminhos. Ou ele vai por uma rota mais longa, que daria 6 dias de viagem, na qual Jesus já tinha feito esta rota. Quando? Quando ele foi batizado por João Batista. Quando Jesus vai encontrar com João Batista às margens do Rio Jordão, Jesus também está fazendo essa trajetória, mas Jesus faz pelo caminho mais longo. Agora Jesus está vindo de missão, ele está cansado, diga, ele está cansado. E ele diz para os apóstolos, vamos para Galileia. E os apóstolos falam, beleza, 6 dias de viagem. E Jesus falou, só que não. E os apóstolos, por que não? E Jesus falou, eu vou pelo caminho mais rápido, que levava 3 dias. Só que nesse trajeto mais curto, tinha um problema. Qual era o nome deste problema? Repita comigo, Samaria. Samaria não era bem vista pelos judeus, e vice-versa. Existia uma rixa que era determinada e declarada entre judeus e samaritanos. Por que desta rixa, Eduardo? Porque os samaritanos, no ano de 750 antes de Cristo, eles erguem um templo na cidade de Gerezim e diz,
agora nós vamos adorar a Deus aqui no monte. Os judeus dizem, não. Nós não podemos adorar a Deus aqui no monte. Para adorar a Deus, nós temos que ir até ao templo de Jerusalém. E agora, entre esse discurso de adora aqui, adora lá, adora aqui, adora lá, repita comigo, adora aqui, adora lá. Não, horrível, de novo. Está estabelecida uma rivalidade. E os judeus, então, agora, não se dão mais com os samaritanos. Um passa a dizer, nós adoramos Deus aqui. Outro diz, nós adoramos Deus lá. Por isso que Jesus vai dizer para a samaritana, chegará o tempo em que vós não adorareis mais nem aqui e nem lá, porque todos nós seremos verdadeiros adoradores do Pai, em espírito e em verdade, aonde quer que nós estivermos. Diga amém. Amém. E então agora tem essa rixa estabelecida. Jesus sabe disso? Sim. Mas Jesus diz, eu estou cansado. Nós vamos correr riscos, mas eu preciso passar por lá, porque eu tenho um encontro marcado. Você precisa entender uma coisa nesta noite. Quando você é um escolhido, quando você é um eleito por Deus, esteja você aonde estiver, Jesus vai ao teu encontro, te buscar, te resgatar, te trazer de volta, porque uma vez escolhido não existe ex-ungido, uma vez marcado não existe ex-marcado. Você pode fugir, você pode tentar se esconder, mas Jesus vai te encontrar, seja na região do deserto, seja ao meio-dia com o sol escaldante, mas Ele não esquece de você, diante das suas lutas, diante das suas dores, esteja você no seu pecado, esteja você aonde estiver, na hora certa, Ele vai te buscar, e quando Ele for te buscar, Ele vai te trazer de volta para a presença dEle. Fala para quem está do seu lado, não adianta se esconder. E Jesus olhou para os apóstolos e falou, vamos pelo caminho mais curto, porque hoje eu preciso passar num barracão preto, porque lá eu tenho um povo que eu preciso encontrar nesta noite. Não, você não está entendendo. Jesus falou, estou cansado. Poderia ir para casa dormir? Mas Jesus falou, eu não posso. Eu preciso dar uma passadinha hoje, porque lá tem um povo me esperando e eu tenho um encontro marcado com eles. Com quem que Jesus vai encontrar? A samaritana. Jesus aqui vai quebrar todos os protocolos. Jesus vai quebrar o preconceito racial, social, moral, religioso. Porque para Deus Ele não quer saber aquilo que os homens dizem a teu respeito. Você precisa entender, a samaritana ela era excluída, rejeitada, humilhada. As pessoas apontavam o dedo para ela dizendo que ela era adúltera, porque ela já tinha 6 maridos. E ela, por isso que ela ia ao meio-dia. Ao meio-dia no deserto é o horário do sol mais quente. Era o pior horário que tinha para ir buscar água. Ou seja, aquela mulher ia ao meio-dia, porque ela sabia que ao meio-dia ela não ia ver ninguém, ela não ia encontrar ninguém, estaria somente ela à beira do poço. Por quê? Porque ela era rejeitada, ela era humilhada, ela era desprezada. Então eu preciso dizer para você nesta noite, talvez você chegou aqui humilhado, desprezado, talvez as pessoas tenham te apontado o dedo pelo teu passado, dizendo você foi isso, você fez aquilo. Talvez a tua família diz para você, quem é você agora? Você vai me enganar, porque até ontem você não queria saber de Deus, e agora você vem com esse papinho toda quinta-feira. Eu não sei se é bem assim, eu acho que é radical demais, eu não sei por que você não muda para lá. Ei, eu quero dizer para você, talvez a sua família está te perseguindo, porque agora você começou a rezar. Talvez agora a sua família está te apontando o dedo, dizendo quem você pensa que é. E talvez agora, porque você escolheu o caminho de Deus, você começou a perder pessoas. Você perdeu amigos, você perdeu credibilidade. E talvez as pessoas te apontam o dedo. E você chegou aqui rejeitado, humilhado. Pessoas tentaram puxar o seu tapete.
Mas eu vim de Minas Gerais para dizer: Deus não esqueceu de você, porque para Deus não importa o que você foi até o dia de ontem, porque a partir de hoje Ele quer escrever uma nova história na tua vida. Fala para quem está do seu lado: Ele quer escrever uma nova história na tua vida. Ei, mas entenda algumas coisas. Jesus quer escrever uma nova história na sua vida, sim ou não? Sim. Jesus quer escrever uma nova história na sua vida, sim ou não? Sim. Mas o que você precisa entender: Ele quer escrever uma nova história, sim, mas muitas vezes quem vai ter que virar a página é você. Para que Jesus possa começar a reescrever uma nova história com você, é preciso uma decisão. Para começar uma nova história, é preciso uma decisão. É preciso colocar pontos finais. É preciso colocar vírgulas. É preciso você virar a página. Deus sempre está disposto a escrever uma nova história. Mas não dá para escrever uma nova história na sua vida se você insistir e ficar olhando para trás. Então, em nome de Jesus, hoje é noite de você romper com o seu passado. Hoje é noite de você deixar para trás os seus medos, as suas inseguranças. Hoje é dia de você deixar para trás tudo aquilo que as pessoas apontam para você. Deixa os seus traumas, os seus medos, as suas inseguranças. Coloca um ponto final. E a partir de hoje comece a escrever uma nova história com Jesus Cristo. Não mais uma história de derrota, não mais uma história de fracassos, não mais uma história de humilhações, mas uma história de vitória, de abundância, de colheitas e de frutos em abundância. Amém? Fala para quem está do seu lado: escreva uma nova história na sua vida. O que aconteceu aqui? Samaritana. Jesus encontra com a mulher, falou: dá-me de beber. E ela falou: como é que pode você, sendo judeu, conversar comigo que sou mulher? Primeiro, homem não podia conversar com mulher, e ainda samaritana. Jesus falou: ah, coitada, se você soubesse quem te pede de beber, você mesmo pediria desta água e você jamais voltaria a ter sede. E a mulher falou: uai, que a samaritana devia ser de Minas Gerais. A mulher falou: uai, você está pedindo água, mas você não tem balde. Como é que você vai tirar balde? Água, o poço é fundo. E Jesus falou: se você soubesse a água que eu estou te oferecendo, você jamais voltaria a ter sede, do seu interior jorrariam rios de água viva. Este vazio que você sente no teu peito, isso que você vive insistindo em procurar em coisas, em pessoas, em lugares, este vazio que você sente aqui dentro, tem nome: Jesus Cristo. Não é carro, não é dinheiro, não é pessoas, isso tem nome: é Deus. Para de procurar em pessoas, que caia por terra hoje toda a dependência emocional. Você que vive dependendo de opinião dos outros, você que tem carência afetiva, você que vive que os outros vivem te falando que você tem que fazer, deixa cair por terra tudo isso em nome de Jesus, porque Deus quer escrever uma nova história. Ele conhece a sua história. Rompa com o seu passado hoje em nome de Jesus, amém? Amém. E Jesus falou: ah, se você soubesse. E ela falou: então, Senhor, dai-me de beber. Só que Jesus falou: vai buscar o seu marido. E ela falou: tenho não. Jesus falou: disseste bem, porque já teve 5, e o que você tem agora também não é seu. 6 maridos. Só que Jesus falou: você quer desta água? E ela falou: eu quero. E então, do interior daquela mulher, começou a jorrar rios de água viva, e ela jamais voltou a ter sede. Nós estamos no 6º encontro, no 6º dia do nosso cerco de Jericó. E a pergunta que Jesus está fazendo para mim e para você hoje é: o que você quer a partir de hoje? Até quando nós vamos ficar vivendo de encontro, de cerco de cerco? Você vem, você chora, você arrepia, você treme, você canta, você dança. Não estou falando que tem nada de errado com isso, mas é preciso hoje eu e você sairmos daqui com uma decisão. Não dá mais para a gente viver nesse espírito de Cinderela. Você vem aqui dentro, você chora, você arrepia, você dá risada, mas você sai da porta para fora e você baixa um baixo astral, você começa: você sabe, né?
Ó céus, ó nuvem, ó dia, ninguém me ama, ninguém me entende, é porque a vida é uma batalha. Ei, eu não estou dizendo que se você for vir caminhar com Deus, você não vai ter batalha. Afinal de contas, todo mundo, quem reza e quem não reza, passa por problemas e tem dificuldade. Mas qual é a diferença então? E você pode me perguntar, tá bom, Eduardo, então para que eu preciso rezar? Se quem reza e quem não reza passa por problema. Aqui está o segredo. Quem não reza, diante do problema, fica sem saída, se desespera, porque não vê saída, acha que não tem solução. Agora quem tem aliança com Deus e caminha com Ele, problema vai, problema vem, mas ele fica firme, porque ele sabe que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Pode aplaudir. Esta mulher teve um encontro e falou: Senhor, eu quero. Ela decidiu. E ela então saiu para anunciar: ei, vem todo mundo, vem ver aquele que contou a minha vida. Ela virou a página, ela se decidiu. Ela decidiu, é hoje que eu vou anunciar este Deus. Mas eu e você ficamos com desculpas. Eduardo, mas quando eu tiver tempo. Eduardo, quando os meus filhos crescerem. Quando eu terminar a faculdade. Quando eu casar. Quando os meus filhos casarem. Quando os meus netos crescerem. Quando eu me aposentar. Quando eu. Fala para quem está do seu lado, para de desculpa. Até quando nós vamos ficar de desculpa? Essa mulher disse: Senhor, se tu queres, eu quero. Senhor, se tu queres, eu quero. E então Jesus disse para ela: você quer? E ela, aham. E essa mulher virou uma bomba do Espírito Santo e saiu convidando todo mundo, dizendo para sua casa, para sua família: ei, o que eu quero que você entenda, você precisa sair deste cerco de Jericó hoje, chapado no Espírito Santo, e chegando na sua casa, dizendo: gente, vamos sentir a glória de Deus, porque a glória de Deus está naquele lugar. E você tem problema, você tem alegria, mas você está feliz da vida. Mas você sai daqui com o peito estufado, com brilho nos olhos, sorriso nos lábios, de peito aberto. E então vão perguntar para você: ué, mas não é você que está com problema? Você vai dizer: aham. E vão perguntar: não é você que está desempregado? Você: aham. E vão perguntar: não é você que está com casamento com problema? Você: aham. E vão perguntar: mas por que você está tão feliz? E você vai dizer: porque eu encontrei com ele no poço de Jacó. Fala para quem está do seu lado: levanta e encara a vida. Que caia por terra hoje esse espírito de mimimi. Eduardo, eu até queria ir, mas você sabe, né? A vida é uma batalha, é uma luta. Eduardo, eu até queria ir, mas a minha família me persegue. Eduardo, lá em casa é só eu que rezo. E parece que quanto mais eu rezo, mais... esse ditado também existe aqui. Eduardo, eu acho que eu nem vou mais... porque parece que quanto mais eu vou, mais eu rezo, mais... Fala para quem está do seu lado: cria juízo nessa cara. Ei, aguenta firme. Eu não sei há quanto tempo você está esperando pelo seu milagre. Eu não sei há quanto tempo você está esperando pela sua bênção. Mas hoje é dia de você parar de mimimi, vira a página, levanta do teu abatimento e reconstrói a sua história com Deus, com dor, com lágrima, chorando, jejuando, pagando preço. Mas é justo que custe aquilo que muito vale. Então se está custando dor, lágrima, jejum, penitência, oração, joelho no chão, noites em claros, é porque eu digo para você: no final vai valer a pena. Mas qual que é o problema? Vivemos hoje uma geração de gente mimimi, uma geração de gente ansiosa, uma geração de gente que quer tudo para ontem.
Uma geração de gente que vai no banheiro fazer xixi e nem terminou, já está dando descarga. Fala para quem está do seu lado, é a sua cara isso, eu estou achando. Como eu costumo dizer, vivemos hoje uma geração nesse miojo. Vocês conhecem miojo? Aqui existe? Aquele macarrãozinho instantâneo? Fica pronto em quanto tempo? 3 minutos. Mas é ruim pra caramba. Eu comi aquilo 1 ano da minha vida. Numa empresa que eu trabalhava, não tinha como levar marmita, não tinha como fazer almoço. O que foi meu almoço 1 ano? Miojo. Fiquei especialista. Miojo com maionese, com queijo, com ketchup. Peguei trauma também naquele trem. Mas miojo é ruim? É. Mas fica pronto, hein? Vem comigo. Eu moro em Minas Gerais. O que tem muito em Minas? Queijo também. Acertou. Mas o que mais tem em Minas? Fogão a lenha. Quando você vai fazer uma comida no fogão a lenha, você começa 6 horas da manhã. Você separa a lenha, põe a lenha no sol para secar, deixa a lenha lá no sol secando. Quando é umas 10 horas da manhã, você pega a lenha, taca no fogão, põe fogo, abana para a lenha pegar. Enquanto a lenha vai pegando, você vai lá em casa, escolhe o feijãozinho preto, separou, põe o feijãozinho preto no fogo, deixa cozinhando. Enquanto o feijão vai cozinhando, você vai na cozinha, vai picando o bacon, a calabresa, a linguicinha, a couve, está me dando fome, aleluia. Resumindo, que horas que esse almoço vai ficar pronto? 1 hora da tarde. Que horas que você começou? 6 da manhã. Demorou? Sim, mas eu te pergunto, o sabor de uma comida feita no fogão a lenha se compara ao sabor de um miojo? Não. O que você precisa entender, e o que Deus falava no meu coração, eu sei que eu estou pregando para a gente nesta noite, que você está esperando o seu milagre há 1 mês, 6 meses, 1 ano, 10, 15, eu não sei há quanto tempo você está esperando o seu milagre, mas o que o Senhor colocava no meu coração é que tem gente aqui que já disse, Deus esqueceu de mim, Deus não me ouve, Deus não atende a minha oração, Deus tem filhos prediletos. Então eu vim de Minas Gerais para dizer para você, Deus não está demorando, Ele está caprichando, e quando o seu milagre chegar, o sabor vai ser imensurável e incomparável. Pode aplaudir. Não, e pega mais, o Espírito Santo fala, ei, miojo, você só faz para uma pessoa, é porção individual. Comida no fogão a lenha, não se faz só para uma pessoa, porque dá muito trabalho. Então quando você faz comida no fogão a lenha, você tem que chamar a família inteira para comer junto. Olha o que o Espírito Santo está dizendo. Eu sei que você está esperando, mas Deus não está demorando, Ele está caprichando. E quando chegar, o sabor vai ser incomparável, e vai pegar a sua família inteirinha. Fala para quem está do seu lado, aguenta firme! Quando, Eduardo? Agora. Chegará a hora, disse Jesus para a mulher, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, em espírito e em verdade. Eu fui perguntar para Deus, falei, Senhor, que conversa é essa com essa mulher ao meio-dia? Por que Jesus não falou para os apóstolos de adoração? Que papo é esse com a mulher ao meio-dia? Papo de adoração, ele tinha que ensinar os apóstolos. Ele foi ensinar a mulher. E eu falei, Senhor, o que o Senhor está dizendo? E que Jesus respondeu para mim, a conversa e a discussão da mulher com Jesus foi, onde nós vamos adorar a Deus? No Monte Gerizim ou em Jerusalém? E Jesus falou, ei, não é nem lá, nem aqui, mas é onde tem um coração aberto, um coração disposto,
um coração que se entrega, um coração que se rende e diz: com todo o ouro, com toda a glória e com toda a majestade, eu adorarei ao Senhor em espírito e em verdade. Pode aplaudir. Vamos avançar ao profundo, vamos aprofundar este assunto. Eu sou abusado. Eu falei: Senhor, tá bom. Por que o Pai disse verdadeiros adoradores? O que é adorar o Pai em espírito e em verdade? Jesus falou: olha para o catecismo da Igreja Católica. Eu fui para o catecismo da Igreja Católica. Parágrafo 1241. Vai dizer: quer entender a verdadeira adoração? Olha para o presépio. Eu falei: gente, está virando quebra-cabeça. Eu só quero saber como é que adora. Jesus falou: vai para o catecismo. O catecismo falou: vai para o presépio. Fui para o presépio. Jesus falou para mim: a primeira adoração que aconteceu no Novo Testamento foi diante do presépio, dos reis magos. O que os reis magos ofereceram para Jesus? Ouro, incenso. O que os reis magos ofereceram a Jesus? Repita comigo: ouro, incenso, mirra. Adoração é o maior culto que existe no mundo. Por isso também que o maior pecado, adoração significa latria, latria significa adoração. Por isso o maior pecado da Bíblia é o pecado da idolatria. Ídolo, do gregos, idoloros, falso. Latria, adoração. Quando eu passo a prestar a adoração aquilo que não é Deus. Como é que eu adoro a Deus então? Através do catecismo diz: olha para o presépio. Eu fui lá para o presépio. E como é que os reis magos adoraram? Ouro, incenso e mirra. Fala para quem está do seu lado: você precisa adorar a Deus com ouro, incenso e mirra. Vem comigo. Vamos entrar nessa mística agora. Eu falei: Jesus, tá bom. O que é ouro? Jesus me levou no livro do Apocalipse. Assim como o ouro e a prata são provados no fogo, assim serão os homens tementes a mim. O ouro, ele é provado no fogo. Quando um ourives vai fazer uma joia, ele pega o ouro. Como é que o ourives faz para purificar o ouro? Ele leva no fogo. Conforme o ouro é colocado no fogo, em alta temperatura, começa a cair as impurezas. O que é adorar a Deus com ouro? Repita comigo: santidade. O ouro é levado no fogo, começa a cair a impureza. Aí eu perguntei para um ourives, falei: quando é que você sabe que o ouro já está puro? Ele falou: Eduardo, quando eu olho para a peça que eu estou fundindo, e eu vejo o meu rosto transparecendo na peça. Ali o Espírito Santo soprou. Assim como o ouro é provado no fogo, assim são os homens temente a mim. E o homem precisa olhar para nós e não mais enxergar a nossa face, mas a face do próprio Deus, porque isso é santidade. Pode aplaudir. Fala para quem está do seu lado: você precisa ser santo. O que é adorar a Deus com ouro? Santidade. Então não dá mais para você ficar vindo na igreja, vindo e continuar com um pé na igreja, outro pé no mundo. É preciso o quê? A gente se converter. A mulher tinha 6 maridos? Tinha, mas quando ela encontrou com Jesus, ela abandonou os 6 e ela foi seguir o mestre, porque o problema estava no marido? Não, mas o problema estava no pecado. Para nós adorarmos a Deus, é preciso nós abandonarmos pecado. Não dá para a gente dizer: Senhor, se a chama queima, queima em mim, se a chama queima, queima em mim, só por ti, Jesus, quero me mas o nosso coração está em pecado.
É preciso a gente se converter, é preciso abandonar a vida velha. A mulher abandonou tudo, ela deixou tudo para trás. Então eu acredito que a partir de você fazer esta caminhada, desse cerco de Jericó, você precisa sair daqui com uma decisão. Qual é a primeira decisão, Eduardo? A abandonar pecados. Não dá mais para ouvir qualquer coisa, assistir qualquer coisa, beber qualquer coisa, usar qualquer coisa. Isso é ser radical demais. Não, isso é ser santo. Mas qual é o problema? A gente vem na igreja, a gente ora, a gente arrepia, a gente encontra com Jesus na beira do poço, mas a gente sai da porta para fora, a gente continua se comportando como pagão. Eu não estou mandando você mudar para a igreja. Santidade tem a ver com comportamento. É mudança de postura, roupa, aquilo que come, aquilo que veste. Fala para quem está do seu lado, você precisa se converter. O que é isso? Paulo vai dizer, é uma palavra grega chamada metanoia. É uma mudança, é uma conversão. Agora eu estou indo na Tabor. Então agora eu não bebo qualquer coisa, eu não uso qualquer coisa, eu não fumo, eu não bebo, não me prostituo. Eita glória! Aí você pode pensar, Eduardo, eu não sei nem por que você está falando isso para mim. Porque graças a Deus, eu estou indo faz 6 meses, diga aleluia. Agora eu já não bebo, não fumo, não me prostituo, diga eita glória. Deixa eu só abrir um parênteses aqui. Quando eu estou dizendo de você não assistir qualquer coisa, não ouvir qualquer coisa, eu não estou falando que você tem que ficar escutando só música gospel o dia inteiro, amém gente? Mas eu estou dizendo que gente cristã tem certo tipo de música que não dá para a gente ouvir. Está falando de funk, Eduardo? Também. Mas não é só funk. Tem umas músicas hoje em dia, gente, que é depressiva. Ele me traiu, vou trair também. Botou a mala lá fora, me não chora. Toma aqui R$50. Né? Fala para quem está do seu lado, não dá. Eduardo, não dá para assistir qualquer coisa. É só vida de santo? Não! Mas tem certo tipo de filme, de série, que não dá para a gente assistir. O que é mudança de comportamento? Eu não assisto qualquer coisa. Olha o que... mas que mal tem. É só saber filtrar. Fala para quem está do seu lado, vai filtrando, vai. Fechei parênteses. Eduardo, mas graças a Deus, eu estou vindo na Tabor faz 6 meses, então eu já não escuto qualquer música, eu já não assisto qualquer coisa, eu já não uso qualquer roupa, eu já não bebo qualquer coisa, eu já não mudo, eu já não como qualquer coisa, eu vou para o céu. Não. Por quê? Porque o seu temperamento e o seu caráter é chato pra caramba. Você mudou a aparência. A camiseta de Jesus está bacana, o terço no braço está legal, e você põe a camiseta de Jesus, terço no braço, terço no outro braço, terço no pescoço, na perna, na outra perna, a Bíblia embaixo do braço, e aí você vem para Tabor, paz de Jesus, amor de Maria, irmão, que lindo, que bom, vamos viver a glória. Mas aí sai da porta para fora, a Cinderela vira abóbora, e dentro de casa você é chiliquento, pirracento, mimizento, barraqueiro, fofoqueiro, você bate porta, você fala palavrão, você grita, você trata todo mundo mal. Então você se converteu no costume? Sim! Mas agora precisa provocar a santidade no caráter. Fala para quem está do seu lado, a casa caiu para o seu lado. Estou mentindo? Não. Tem um bando de gente que dentro da igreja é uma bênção, mas chega em casa, parece que o capeta chegou junto. Misericórdia. Então a gente precisa produzir santidade no comportamento, mas também no caráter. E posso abrir um parênteses? Talvez tem muita gente rezando para a família vir para a igreja, mas a sua família não vem para a igreja, não é por culpa de Deus, mas é por culpa do seu testemunho dentro de casa.
e a sua família olha para você e diz: se for para mim ficar igual ele, eu prefiro ficar dentro da minha casa. São Francisco de Assis vai dizer: precisamos pregar o evangelho, e se preciso for, usaremos as palavras, porque talvez o único evangelho que a sua família vai ler é a sua vida. E me responda: se eu pegasse meu telefone agora, ligasse lá na sua casa e perguntasse: oi, me diz como é o fulano aí, o que a sua família me contaria a seu respeito? Tem gente que às vezes, vixi. Fala para quem está do seu lado: vigia. Adorar a Deus com ouro, o que é? Santidade. E minha gente, eu estou muito feliz da vida com o processo de canonização de Carlos Acutis. Eu rezei a Deus muito para que eu visse com os meus olhos um santo no altar da igreja, de calça jeans, camiseta e mochila nas costas. E isso que o Carlos Acutis vai ser canonizado agora, de calça jeans, é um santo novo da igreja. João Paulo II dizia: os santos de calça jeans. Ei, você pode ser santo sem você deixar de ser jovem. Seja jovem, seja santo na sua realidade. Papai, mamãe, marido, mulher, filho, filha, criança, adolescente. Você pode ser jovem, você pode ser santo dentro da realidade que Deus te chama. Basta você dizer: Senhor, eu produzo santidade, eu produzo ouro, o meu melhor é para ti. Eu abandono pecados, eu mudo meu caráter, eu me converto, e assim então eu vou te adorando. Qual que é o primeiro estágio da adoração? Repita comigo: ouro. Qual é o segundo estágio da adoração? Repita comigo: incenso. Qual que é o segundo estágio? Incenso. O que é incenso? Incenso, Levítico 2 vai dizer que o incenso só era usado na mística do Cordeiro. O incenso é a fumaça que sobe, é a mística. O que é a mística? Vida de oração, vida espiritual, oração, jejum, penitência, abstinência. Isso é incenso. Mas você vem dizer para mim: ai, Eduardo, eu até queria rezar, mas eu não tenho tempo. Minha vida é tão corrida, você sabe, né? Nossa, parece que o dia nem tem mais 24 horas. A gente corre, não dá conta de fazer tudo que eu tenho. Quem já falou isso? Levanta a mão e diga: eu. Não mente não. Quem já falou isso? Levanta a mão e diga: eu. O que você precisa entender: vida de oração é disciplina. E Deus abençoa os disciplinados. Eu não tenho tempo para rezar. Vamos arrumar? O seu celular desperta. Qual que é a primeira coisa que você faz? Rodar Instagram. Vamos mudar? Coloque seu celular para despertar 5 minutos mais cedo. Para tocar o soneca e voltar a dormir? Não! Desliga o celular, senta na sua cama e diz: Senhor, obrigado pela noite que eu tive. Obrigado pela cama, pelo meu travesseiro. Senhor, obrigado, eu estou vivo. Jesus, obrigado, eu posso respirar. Obrigado, eu te consagro o meu dia, consagro a minha vida. Aí você vai fazer suas higienes pessoais, vai tomar café da manhã, depois você vai pegar no seu celular. Agora é isso que acontece na sua casa? Não. Fala para quem está do seu lado: a sua casa parece uma favela. Quer ver? Vamos almoçar. Gente, almoço está na mesa. Aí você reza para comer? Não. Um come na sala, outro come no quarto, um come mexendo no celular, outro come assistindo televisão. Mas aí a gente é da igreja. Mas dentro de casa parece um bando de pagão vivendo junto. Vamos rezar o texto? Aí não tenho tempo. Uma porcaria de uma novela? 1 hora. Um bom filme? 2 horas. E a moda agora é os filmes não ter mais final. Que raiva. Você fica 2 horas assistindo aquele trem, aí sobe as letrinhas, você fala: uai, acabou? Mas tem que esperar 1 ano para vir a continuação. Uma partida de futebol, 90 minutos. O Neymar fica 85 no chão.
Um terço? 15 minutinhos. E por que a gente não reza? Porque a gente não tem tempo? Fala para quem está do seu lado, toma vergonha na sua cara e vai rezar. Como é que eu adoro a Deus? Com ouro. Ouro é igual ao santi? Como é que eu adoro a Deus? Com incenso. Incenso tem a ver com mística e vida espiritual. Mas posso dizer o que eu mais gosto? Repita comigo, mirra. Para adorar a Deus com mirra, é somente quem é valente. Por quê? A mirra, ela é um tipo de árvore da região da Esmirna, narrado em Apocalipse capítulo 2. O que é a mirra? A mirra é você ferir a árvore. Você machuca a árvore solta um líquido antibiótico e medicinal, para então curar a árvore, e este líquido que sai tem poder de curar os outros. O que é adorar a Deus com a mirra? É adorar a Deus mesmo diante dos meus sofrimentos. Aquilo que não está bom, aquilo que não está legal, sendo humilhado, rejeitado, perseguido, caluniado, tentaram puxar o seu tapete, tentaram trair você, mas você vai adorando a Deus, você vai adorando a Deus, você vai adorando a Deus. E você diz, Senhor, eu não entendo, eu não sei onde vai dar, eu não sei o que tu queres, mas se tu queres, eu quero. Se tu queres, eu quero. Eu te adoro, Jesus, com a minha dor, com a minha lágrima, com o meu sofrimento. E então você vai adorando, você vai adorando, você vai adorando, você vai adorando, mesmo você sem entender, mesmo sendo perseguido, humilhado. E parece que quanto mais você reza, pior fica. Parece que quanto mais você reza, pior fica. Mas você não desiste, você paga o preço, e sobe adoração, e sobe incenso, e sobe ouro, e sobe mirra, e vai subindo, e vai subindo, e vai subindo, e você adora, e você adora, e você adora. E Deus fala, já que você me adorou, então do seu interior jorrarão rios de água viva, e eu te abençoo, e receba o seu milagre. Eu me lembro, eu disse que eu era diretor de empresa há 12 anos atrás. Eu venho de uma família muito simples, não passei fome na infância, mas venho de uma família muito pobre. Tive uma carreira profissional, meu primeiro registro em carteira foi com 13 anos de idade. Comecei a trabalhar muito jovem e fui crescendo profissionalmente, chegando a executivo de empresa, diretor de multinacional. Há 12 anos atrás eu tinha uma mega casa, carro zero na garagem, mega salário, uma mega estrutura. Já trabalhava, pregava, caminhava na igreja. A minha esposa, diretora financeira de outra grande corporação. E foi quando um dia, na minha adoração, eu falei, Senhor, eu quero te adorar com tudo aquilo que eu tenho. Jesus, eu já te adoro, eu sou pregador, eu sou ministro da Eucaristia, mas Senhor, eu quero te entregar todo o meu ouro. Jesus, eu quero te entregar todo o meu incenso, eu quero te adorar, Pai, em espírito e em verdade. E Jesus falou, então larga tudo que você tem, vai para a terra que eu estou te indicando. E eu então tomei a decisão, e eu falei, Senhor, mas como é que vai ser isso? E Deus falou, você só precisa confiar e acreditar. Eu larguei tudo, eu sou natural de Arapongas, norte do estado. Peguei a minha esposa e os meus filhos. Meu filho tinha só um mais velho. E eu me lembro que eu mandei a mudança para Minas. Eu lembro que eu botei minha mudança dentro do caminhão, fechei as portas, o caminhão saiu. Quando o caminhão virou a esquina, eu falei para minha esposa, eu falei, eu não vou mais. Ela falou, como não? A mudança já foi. Eu falei, eu não vou mais. E ela falou, amor, nós só precisamos confiar. E eu me lembro que eu fui dirigindo do Paraná até Minas, quase 18 horas. E eu chorava 18 horas. Chorando, eu não entendi o que Deus estava fazendo comigo. Falei, Senhor, o que está fazendo comigo e com a minha vida? Porque o Deus lá de Minas. E Deus só falava, confia, confia. E quando eu dirigia em lágrimas,
eu só dizia para Deus: Senhor, recebe a minha dor, recebe a minha lágrima. Por que eu fiz ir para lá? Porque embora eu tivesse tudo aqui, uma mega estrutura financeira, mas tinha um vazio dentro da minha alma. Vazio esse que por diversas vezes eu tentei preencher com coisas. Troca de carro, viagens. Cheguei a trocar carro com 1000 quilômetros rodados, para tentar satisfazer o vazio que tinha aqui dentro. Fui embora para Minas. Hoje, a casa que eu moro é alugada e é da comunidade. O carro que eu ando também é da obra. Eu não tenho salário, não ganho nenhum real por mês. Tudo aquilo que a gente vende, aquilo que a gente arrecada em missões, vai para a comunidade, para manter as nossas estruturas, as nossas casas de missão, a nossa fazenda independente químico. Mas se me perguntarem: Eduardo, você voltaria atrás? Eu digo para você: não, porque não tem nada melhor do que você estar no centro da vontade de Deus para a sua vida. Com ouro, com incenso e com mirra, eu te adorarei. Não tenha medo, não tenha medo de dar tudo para Deus, porque o dia que você der tudo para Ele, Ele vai dar tudo para você. Avança, sem medo, coragem. A samaritana não reteve nada para ela. Ela não queria saber onde é que ia dar. Ela só falou: Senhor, eu quero desta água. E Deus supre todas as tuas necessidades. Eu rogo a Deus que nesta noite se levante um povo adorador, que adorará o Pai em espírito e em verdade. Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que você está passando, mas nesta noite eu quero dizer para você: deixa jorrar esta água viva, e você não voltará mais a ter sede. Eduardo, mas como é que vai se dar isso? Eu não sei te dizer. Eu só posso te dizer: se Ele está pedindo, Ele já está cuidando de tudo. De tudo. De tudo. Fala para quem está do seu lado: Ele está no controle de todas as coisas. E eu quero finalizar dizendo o seguinte: pode ser que tenha saído do seu controle. Pode ser que humanamente você olhe e diz: não tem saída. Pode ser que humanamente você diz: eu não sei o que fazer. Pode ser que humanamente falaram para você: desista, não tem jeito, não vale a pena. Eu quero dizer para você: pode ter saído do seu controle, mas do controle dele jamais saiu e jamais sairá. Aguenta, resista. No final vai valer a pena. Vai valer a pena. Eduardo, você diz isso porque você não sabe o que eu estou passando. Ei, é verdade ou não é que você já passou por situações parecidas, ou talvez até pior do que essa que você está passando? Sim ou não? Sim ou não? Sim. E você não venceu? Você não está aqui? Então isso que você está passando, eu declaro, não é o final, é apenas uma vírgula, e servirá como matéria-prima para a manifestação da glória de Deus na tua vida. Jesus não excluiu o passado da mulher, mas Ele aproveitou tudo que ela tinha vivido para a honra e para a glória do nome dEle. O que eu acho lindo em Jesus é que Ele não exclui a nossa história, pelo contrário, Ele usa disso tudo para a manifestação da glória dEle. Eu finalizo dizendo: aguenta, aguenta. O processo é fácil? Não. Fala de dor, lágrimas, rejeição, angústia, puxada de tapete, traição, perseguição por quem está longe? Não, talvez por quem está mais perto. Mas a glória da segunda casa será bem maior do que a primeira. Amém.